E eu vou falar com vocês. É o começo das dores. E quando que vão acabar essas dores? Não, agora só começa. Não tem fim? Quando acabar, nós vamos acabar juntos também. Porque o mundo não vai acabar. Quem vai acabar é as pessoas. Não, tem fim sim. Mas assim, tá, então o fim é o fim mesmo. O fim é o apocalipse, mas agora não é o apocalipse. Agora começa o começo das dores, você tem, e daqui pra frente a gente vai começar, nós brasileiros, vamos ver coisas que outros países já viram, já sentiram, que a gente nunca sentiu. E a gente vai achar muito chocante, né? Porque a gente não tinha isso. Porque os brasileiros era a terra mais sagrada que tinha pra espiritualidade. Tinha muita fé em Deus. Só que os brasileiros pararam de acreditar muito em Deus. Tá? Hoje em dia você não vê muita gente indo pra missa mais. Você não vê as igrejas lotadas como era antes, não. Tá? Vocês não vê mais avivamento como tinha antigamente, avivamento do povo, não. O povo esfriou. Tá? Então, realmente aqui é isso. Será que vem alguma outra... Pensando que é a época das dores aí, alguma outra doença terrível? Então, a pandemia, eu até avisei o ano passado, tá? No mês 11, quando eu avisei, que eu vi um mosquito fazendo muitas mortes, causando um desencarno grande em março aí. A dengue. E aí começou. Isso eu avisei o ano passado, no mês 11, novembro, tá? E começou agora esse mês. E eu falo com vocês que a pandemia, o que vai vir é a dengue, esse mosquito, com a que vai sair misturando tudo e matando tudo. Você consegue fazer uma previsão lá para os Estados Unidos? Qual presidente que vai ganhar? Se é o Biden ou se é o Trump? O Trump tem chance de ganhar. Vai virar o jogo. Vai virar um jogo. Ele ganha nos Estados Unidos. E a gente vai ter uma guerra nuclear, tá? Logo, logo. E vai ter guerra entre dois países, e vai ter muita matança. Muita matança. Mas guerra nuclear aí é a terceira guerra, então. Sim, com certeza. Prepara, tô te falando. Só o comércio das dores. E se você falar assim, e aí? Invasão alienígena. As pessoas não estão acreditando. Eles já estão aqui na Terra. Para. Sério? Sério. Eles já, então, assim, mas essa guerra não é com alienígena, não. Essa guerra é só entre a gente aqui. Não. Vai ser entre os homens, mas os alienígenas vão chegar. Mas isso é bom, não? Bom porque eles vão defender, né? Porque eles vão defender dando o que a gente precisa. Os alienígenas são o quê? São mentores de luz muito mais evoluídos do que os seres humanos. Tá? Eles têm uma capacidade evolutiva que vocês não imaginam. Você fala com os alienígenas? Eu tive uma oportunidade, o ano passado, de ver e sentir um no meu quarto. Sabe? De ver e sentir, e foi muito louco, porque você joga e pesquisa, eu acho que foi no mês de maio do ano passado, foi quando já saiu que isso aconteceu na noite, na madrugada, tá? Na madrugada aconteceu, parecia que eu tava dormindo, mas pra mim eu já tava acordada, e eu senti uma mão vindo no meu pescoço. Quando eu senti essa mão vindo no meu pescoço, a mão era dessa cor aqui. A mão era prata, você tá entendendo? E brilhava muito. Aí eu acordei. No que eu acordei, eu comecei a ver um tanto de luzinha assim, e as luzinhas começaram a sair pra janela do meu quarto. A janela do meu quarto tava aberta. Minha casa é de 2 andares, eu no 2º andar. Tava aberta. E eu comecei a ver uma luz verde brilhando e saindo, sabe? E aí aquilo me instigou muito, porque eu fiquei com aquilo na mente. E eu fiquei assim, será que queria me acordar? Será que queria me matar? O que queria fazer comigo? E aí foi quando eu comecei a ter contato com os alienígenas. E hoje o nosso podcast, Eita, né? O nome do meu podcast, tem até os ETs e tudo. Eu fiz shampoo, condicionador de ET, tá? Tem um tanto de ET, na minha loja tem ET. Então, assim, porque daí eu comecei esse contato e eu comecei a estudar as datas do alienígena, as datas dele chegar aqui e tudo. E até passei uma data do ano passado, dizendo que era a data que eles estavam chegando, e já chegou aqui no Brasil. E talvez as pessoas não viu ainda, mas muita gente tá vendo. Muita gente tá vendo os alienígenas. E eles vão aparecer. Será que você foi abduzida? Então, aí eu acordei, levantei na cama, aí dá uma batida na cabeça, outra batida, aí você fica assim, tava sonhando, tô na terra, porque eu levantei, eu fui na minha janela. E aí você fica meio sem acreditar,
Você tá entendendo? Você fica meio acreditar. Eu vi pontinhos de luz, igual essas luzes assim, ó. Pontinhos de luz, bolinhas, tamanho daquela bola ali, ó. E saindo pra janela do meu quarto. Só que antes disso, eu acordei com o braço assim. E tava aqui, tá? E eu só via o braço dessa corzinha aqui. Muito iluminado, muito prateado e muito iluminado, tá? Era uma cor, assim, o olho ardia de ver. E aí o que eu posso falar com vocês é que foi quando eu comecei a receber mensagem que eles vão vir, que eles são do bem, que eles vão ajudar a Terra, mas que vão pegar um deles e que nisso vai ter uma guerra. Porque não vão querer soltar, vão querer estudar e isso vai acontecer uma guerra, sabe? E aí, assim, eu só posso acalmar minha família e falar, olha, gente, tudo que tá pra vir, a gente só tem que ter calma e paciência, porque a gente não vai poder mudar nada. Tudo que tiver escrito vai acontecer. Não tá nas nossas mãos. A gente não consegue melhorar como ser humano pra evitar esse tipo de coisa acontecer. Não, melhorar como ser humano a gente consegue, a gente tem que evoluir, né? Sim, mas a ponto de evitar isso acontecer, não. Tudo que tá pra acontecer, vai acontecer. É isso aí. Não tem volta mais. E quando você fica sabendo disso, eu sei que você tem uma evolução, tanto é que você tá com a espiritualidade muito maior do que a da grande maioria. Mas isso não te preocupa, por exemplo, você tem uma filha muito jovem ainda, como que você aceita essas... Assim, ó, eu não tenho aceitação da morte, tá? Então, eu vim nessa terra e eu não tenho aceitação da morte. Então, quando eu me pego olhando pra minha casa, que eu me pego olhando pro sofá, que eu me pego olhando pra minhas coisas ali, aí eu falo, nossa, tudo que eu comprei com tanto carinho, com tanto amor. Aí eu olho minhas filhas, eu falo, não, eu não posso morrer e deixar minhas filhas aqui. Como assim, amanhã eu não vou estar aqui, elas também, sabe? Então, isso me preocupa. Mas eu tenho trabalhado muito a minha espiritualidade e pedido pra tirar isso de mim. Porque a única certeza que a gente tem é da morte. Então, assim... Não podemos ir contra a morte, é a única certeza. Você já viu que programa passou no SBT, Paranormais? Que eles levaram vários paranormais pra lá? Fizeram tipo um Big Brother de paranormais. Você chegou a ver ele? Já ouvi falar. Levavam eles pra ambientes e pediam, ó, faz uma leitura aqui. E era sempre... do que aconteceu, era sempre do passado, não do futuro, né? Sim. Colocavam um objeto na mão deles, falavam, ó, que aconteceu com esse objeto, quem que era o dono desse objeto, quem que possuiu, né? E dividiam as equipes, assim. E é muito interessante, assim, porque você vê que a sensibilidade de cada uma das pessoas, né? Nossa. Que inclusive muda no dia, tem dia que umas estão mais afloradas, tem outro dia que outros estão mais fechados para aquela sensibilidade, né? Tem uns que são extremamente assertivos em alguns casos, em outros não, né? Em outros não. Depende muito também do poder que esse paranormal tem. Alguns é leitura de cartas, outros é leitura da própria Bíblia também. Tem lá. Sim. Você iria para um programa desse? Não sei. Eu acho que como eu te falo, eu não faço nada que a minha espiritualidade não deixe, né? Então, no caso, a minha espiritualidade você não teria que aprovar pra eu poder ir. Eu não faço nada que a espiritualidade fala assim, não vai. Se ela falar não vai, não vai. Então, é muito assim. Agora, uma coisa que eu vou te falar sobre sensibilidade, sobre sentir as coisas, eu, quando viajo de avião, uma das minhas maiores sensibilidades é dentro do voo, tá? Então, hoje eu já ando com um caderninho e uma caneta, porque antes eu tava anotando no celular. Eu mandava mensagem pra Yara, no WhatsApp, falava, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, vai acontecer... E começava a ver e começava a digitar. Só que eu não gosto, porque eu psicografo. Então eu gosto de rabiscar. Eu vou psicografando e vou rabiscando e vou, sabe? Então, eu falo com vocês que tem determinados lugares que a gente tem mais sensibilidade, sim, e que a gente sente mais as coisas, sim, tá? E outros lugares, não. Eu mesmo sou apaixonada por cemitério. Uma pessoa que não gosta da morte é apaixonada por cemitério? Eu sou apaixonada por cemitério. Cemitério eu também acho um lugar da hora, assim, um lugar de paz, né? Maravilhoso, maravilhoso. Acho que tem um lugar mais fascinado, assim, da Terra é o cemitério. Se você parar pra pensar, seus entes queridos foram enterrados ali. Não tem como ser um lugar que tem encosto, que tem isso, que tem aquilo, não. É como nessa Terra que tem pessoas do bem e pessoas do mal. O cemitério, logicamente, vai ter ali espíritos do bem e do mal. Mas quem sabe entrar no cemitério, você conversa com espíritos evoluídos. É mesmo? Agora, quem não sabe,
Mas deve ter uns revoltados ali também, não? Ah, aí é o que eu tô te falando. Quem não sabe, sai lá, meu filho. Você Leva tudo. 7 vezes mais carregado, você andando com os encostos. Entendeu? Você tem que saber chegar, entrar, pedir permissão e sair e deixar. Entende? E pra sair, como é que eu faço pra deixar? Que eu já entrei no cemitério umas vezes. Primeiro, quando você entra no cemitério, você entra pelo um portão e sai pelo outro. Você nunca sai pelo mesmo portão que você entrou, tá? Segundo, quando você vai sair, você vira de frente pro cemitério e anda 7 passos para trás para você poder virar. Quando você vai dando esse espaço, você já vai falando. Tô deixando aqui, sendo tudo de ruim, todos os espíritos oriundos, obsessores, tô deixando aqui, nada vai comigo. Vocês vão continuar aqui no lugar de vocês, tá bom? E você dá os 7 passos e vira as costas e sai sem olhar pro cemitério. Quando você vai entrar, você tem que pedir licença pro dono da calunga e pras almas, porque ali tá as almas. E aí você pede licença pro dono da calunga, pras almas, para você poder realmente entrar no cemitério. E tem muitas pessoas que não sabem entrar no cemitério. Tem muitas pessoas, é o que eu tô te falando. É a pessoa brincar de espiritualidade sem saber. E é muito perigoso quando você brinca de espiritualidade sem saber. Quando você vai psicografar, você viu o que você tá escrevendo ou não? É uma outra pessoa que escreve ali. Eu não vejo, sai um rabisco e a advogada que tem que tentar entender a letra ali, ó. É quase indecifrável e é ela que vai tentando entender ali e ela que faz quase todas as leituras da carta psicografada. Assina ou não? Ou é só vem a mensagem? Não, chega a mensagem, assina pelo nome da pessoa. Vixe. Eu fiz carta psicografada da Marília Mendonça, que a letra não era minha, tá? Eu fiz carta psicografada do Cristiano Araújo, que a letra não era minha. Eu fiz carta psicografada da Paulinha Abelha. Então, assim, muda de letra para letra, muda de pessoas para pessoas. É bem diferente, tá? Mas então, pessoas famosas, assim, em psicografia, ou pessoas normais? Sim, da Marília também? Mendonça, eu fiz. A letra era redondinha, muito bonitinha. Não, mas eu falo assim, né? A maioria das psicografias que você fez foram mais de pessoas famosas? Aí eu faço ou... das pessoas que vêm, né, me buscar. E eu, vó, minha mãe morreu, eu gostaria de uma psicografia. Aí eu faço, entendeu? De pessoas assim. Mas já teve encontros meus no retiro. Tá aí, ó. Uma da grande coisa que aconteceu o ano passado. Eu tive encontros em retiro. E eu recebi 2 mortos, tá? Isso nunca tinha me acontecido. Nunca, tá? E aí, eu comecei a sentir. Você fala algo incorporal mesmo? Sim, aí eu comecei a sentir algo entrando em mim, porque eu incorporo. Então a gente já sabe como é chegar à incorporação, como é realmente receber um espírito. Só que eu senti. E aí eu senti, e ele fazia muita força. E aí ele começou a falar na minha boca. E aí ele começou a falar com a mulher. Sou eu. E falou o nome dele. E ele pegou e começou a falar: eu preciso do seu perdão, minha mulher. E começou a conversar com ela e tudo. E ela começou a chorar e falar: é o meu esposo. Ele morreu há 20 anos atrás e eu nunca perdoei. Tá? E aí ele começou a falar com ela e pedir perdão e falar que tava bem, mas que pra ele poder descansar em paz, que ele precisava do perdão dela. E aquilo ali tinha mais de 100 pessoas, dando as meninas lá, e todo mundo ficou chocado, porque foi ao vivo, tá? E eu não conhecia a mulher, nunca vi a mulher. E aí, assim, é muito louco, porque... Como assim? Me diz, como assim? Tá? Aconteceu? Aconteceu depois, sendo com o pai também da menina, que ela não aceitava, tinha 6 meses que tinha falecido. E aí o pai dela veio e pediu pra acalmar e tudo, e conversou com ela. Então, assim, pra mim, isso aí são coisas que o ano passado aconteceu na minha vida, que eu falo que são experiências totalmente diferentes, que, meu Deus do céu. A parte de incorporar é mais poderosa, ela traz uma mensagem diferente quando ele conversa com você. Por que ele precisa incorporar? A pessoa, quando incorpora, né, o médio de incorporação, ele precisa ser trabalhado e ele precisa ser desenvolvido, tá? Para que ele possa incorporar realmente espíritos de luz e não espíritos obsessores e oriundos. Porque hoje o que confunde muitas pessoas é que tem muitas sensitivos, muitos videntes aí que se diz com espiritualidade e a gente vê uma baixa frequência nessas pessoas. Tem muita sensitive que, se você pegar a página das sensitive, sai sangue. Você espremer assim, sai sangue. Porque todas as previsões é de desgraça. A pessoa só abre a boca pra falar: vai morrer, fulano vai morrer, fulano vai separar, fulano vai... É só desgraça. E quando você tá trazendo essas imagens, essas mensagens,
É porque você tá com espíritos de baixa, você tá indo vibração do teu lado. Isso é encosto, isso é obsessor. Então a gente tem muito que saber fazer uma leitura e saber falar, não, aqui você não vai falar. Não é qualquer lugar. Então tem isso aí para poder a pessoa trabalhar a incorporação. E uma coisa que eu falo, que para incorporar é só dentro de 4 religiões, tá? Ou você incorpora dentro da Umbanda, dentro da Quimbanda, do Candomblé, tá? Ou do xamanismo. Fora isso, não tem outro. Porque o Allan Kardec, eles não aceitam a incorporação. Então tem o passe, mas eles não aceitam a incorporação. Inclusive a Umbanda foi desvinculada, né? Da Allan Kardec, do kardecismo, justamente por causa do Caboclo 7 Flechas. Que ele incorporou. E o que era? Existia só uma linha de kardecismo, que era a linha branca, que era a linha, você tá entendendo, do espiritismo. E aí o Caboclo 7 Flechas, numa reunião com todo mundo, ele levanta e começa a rodopiar. E no que ele começa a rodopiar, ele começa a falar. E ele começa a trazer mensagem. E aí aquela pessoa que estava do lado, que com certeza deveria ser muito amigo, parente, alguém, recebe aquela mensagem e fala, ele está incorporando. E aí quem estava na mesa, que eram os líderes, né, espiritualistas da religião espírita, naquela hora fala, é demônio. Agora pode parar. A gente não vai aceitar isso aqui. E aí desvencilha essa religião, o espiritismo, e fala, a partir de hoje não. Aí ele levanta e fala, então eu não faço mais parte do espiritismo. E aí ele lança, 120 anos atrás, a Umbanda. E aí nasce a Umbanda. Que aí vem um sincretismo da Nossa Senhora ser Iemanjá, de Santo Expedito ser, né, Ogum, e aí de São Jorge, né, ser Pai Xangô. Então, assim, aí vem o sincretismo dos santos. Nossa, então, eu não sabia. Então a Umbanda vem do Espiritismo? Vem do Espiritismo. A origem da Umbanda é o Espiritismo. Por isso que quando eu falo que eu vejo pessoas, eu estou psicografando, tá psicografando uma merda. Desculpa te falar. Tá passando vergonha em rede nacional e quem não tem conhecimento ou quem tem conhecimento não quer falar e te desmascarar. Porque a pessoa, para poder psicografar e fazer a incorporação, ela tem que ter um chão, ela tem que ter uma linha. Ou ela é do Espiritismo, e ela só vai psicografar e ela não vai incorporar. Você tá entendendo o que eu tô falando? Porque o que eu vejo aí é gente psicografando e incorporando. E sem ser da linha da Umbanda. Então, assim, ou você só é de uma linha ou você não tem como. Se você psicografa só, você é do Espiritismo. Aí você só psicografa. Se você psicografa e incorpora, ou você é da Umbanda, ou você é do Candomblé, ou você é da linha sedã da Quimbanda ou do xamanismo. Não tem outra linha. Não tem outra. Tchau. Entende? Mas aí você pega... Só tem 4 que incorpora, né? A Umbanda, Quimbanda, o xamanismo e o Candomblé. Sim. E quando a gente vê na igreja evangélica, por exemplo, lá, o espírito entrar na pessoa lá. Eles não aceitam como espírito, né? Já entra lá, não, né? O espírito que entra já não é incorporação. Aí é o que eu falei com vocês. Aí é espíritos oriundos e obsessores. Aí não tem nada a ver com incorporar. Aí é possessão. Isso mesmo. Incorporar, eu deixar aqui agora descer o Satã com a Rua das Almas e ele passa uma mensagem para vocês. Aí incorporar. Entendeu? E depois ele subir. Ou até possuir. Agora a pessoa tá ali e começa a falar isso e para. Isso é espírito obsessor falando na boca da pessoa. E usa o nome de pombagira, usa o nome de entidade, sim, para poder mostrar para aquelas pessoas, tá? E outra coisa que também já foi provado, que a Igreja Universal levava vários artistas, né? Para poder brincar de incorporação e falar que era pombagira, que era isso, que era aquilo, tá? Então, a gente tem que fazer uma separação muito assim. Para você peneirar, você tem que ser muito cauteloso para poder ver cada pessoa e fazer uma peneiração ali, sendo de cada pessoa ali, para poder realmente, tá?